Mauro Ozaki, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, contribuindo e muito para o nosso segundo debate do Fórum GETAP, primeiro dia. Mauro, a gente já está aqui montadinho esperando para o debate. Queria te convidar para participar desse debate, porque já tem perguntas chegando. Mas antes da gente começar esse segundo debate do dia, eu gostaria de lançar a segunda enquete. Foi super bacana a primeira, participa da segunda, não sabe como? Já te falo. Diretor, coloca o QR Code ali do ladinho da tela para a gente explicar para quem nos assiste. É super simples, liga a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que ele vai te mandar para a nossa enquete. A gente quer saber agora, quanto você já negociou da safra de milho inverno? Menos de 30%, menos de 60% ou mais? Respondam que logo após o nosso debate a gente vai mostrar o resultado da enquete. Agora sim, com o Mauro Ozaki, Ivan Vedequim e Anderson Galvão, a gente vai começar esse debate, porque já chegou pergunta para o Ivan, quando ele estava fazendo a palestra dele, chegou uma pergunta do Christian Gregoski. Bom dia, Ivan. Quais as perspectivas a médio prazo para o setor produtivo de proteínas animais, tendo em vista hoje uma crise severa na produção de suínos principalmente? A gente falou esses dias sobre isso, né, Ivan? Que a gente teme, principalmente o setor produtivo, que aconteça novamente uma crise, como aconteceu em 2016, que muitos suinocultores saíram da atividade pelos elevados preços do milho, né? Exatamente, porque a produção de carne suína era muito dependente das exportações, aí deu um basta nas importações da China e começou a sobrar carne no mercado interno, que, como a gente sabe, está muito fraco, o poder de compra da população está lá embaixo. Então, é uma medida que leva a um ajustamento, uma diminuição do estoque de rebanho, é coisa que a gente sempre viu nos aspectos cíclicos da suinocultura no Brasil. Mas assim, no atacado, a grosso modo, olhando a médio e longo prazo, o mundo não tem muita alternativa de compra de carnes. Porque, olhando assim, carne bovina, cuja produção no Brasil não tem crescido muito e tivemos um choque de demanda com a entrada da China no mercado. E nós não temos aí um potencial de crescimento rápido da produção de carne bovina no Brasil. Então, e também não vai ter produção maior de carne na Austrália, no Uruguai, na Nova Zelândia, na Argentina. Então, o mundo passa a ser cada vez mais dependente da oferta de carne bovina no Brasil e isso puxa todas as carnes. Então, eu diria que a médio e longo prazo, a liderança do Brasil na exportação de proteína de origem animal será ainda mais forte, apesar das dores do crescimento que a gente está vivendo na suinocultura. Agora, Galvão, a dúvida do Christian, a preocupação do Christian é muito pertinente em vista de que a suinocultura, ela tem, de alguma maneira, contribuído e muito para a alimentação, principalmente do brasileiro. Né? A gente viu aí saltos de consumo altíssimos justamente pelo preço, que hoje é a proteína no mercado interno que está com os preços mais acessíveis. Esse ponto, Sueli, o fato é o seguinte, que está na moda agora falar de inflação, né? Inflação de alimentos, ela veio e vai permanecer por pelo menos 2 ou 3 anos, o que é muito doído, principalmente para as populações de renda mais limitadas, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, a consequência é a mudança da composição do prato. Então, naturalmente, a gente vai ver numa restrição de renda e carnes, proteínas animais mais caras, a gente vai ver talvez uma volta do ovo, uma volta de outros elementos nutricionais que não a proteína animal. Mas o ponto é que, como o custo de produção sobe na base, desde a energia, petróleo, gás natural, fertilizante defensivo, essa onda ela vai reverberando e, em última instância, bate no prato. Então, do ponto de vista de política pública, um país igual ao Brasil, ferramentas como Bolsa Família, alguns outros mecanismos de garantir um mínimo de conforto social na base da pirâmide vão ser fundamentais, assim como está acontecendo em outros países do mundo. O grande perigo e a grande tentação
A gente citou no primeiro painel que a Índia recém colocou barreiras à exportação de trigo. Barreiras às exportações, não importa se é trigo, se é carne, se é milho, elas historicamente têm o efeito contrário, de reduzir a produção e manter preços elevados. Então, falando especificamente do setor de proteína animal no Brasil, que volta e meia, precisamos limitar a exportação de milho, muito pelo contrário. Como o Mauro colocou na apresentação dele, a gente tem que incentivar o agricultor a investir mais em tecnologia, aumentar a produção para corrigir preços via oferta. É a única solução que eu vejo aí, a única recomendação que eu vejo. Não importa se é carne bovina, se é carne suína ou a própria produção agrícola. E é nessa linha, Sueli, que o Brasil tem que colher no ano que vem uma safra acima de 300 milhões de toneladas. Os agricultores querem produzir e o governo tem que fazer um plano de safra coerente com esse compromisso, porque você só combate inflação de alimentos aumentando a oferta. Sem dúvida. Chegou uma pergunta aqui para o Mauro Ozaki. Vamos ver certinho, deixa eu só localizar. João Francisco, ótimos dados, Mauro. Forte elevação de custos de insumos e juros bem mais altos. Qual perspectiva de crédito rural? Vem muito, né, ao encontro do que o Ivan acabou de falar, para 22, 23 para o produtor. A gente está na expectativa do Plano Safra, mas tem muita oferta da iniciativa privada também vindo por aí, como no ano passado. Nesse momento que nós temos aí de elevação da taxa de juros, começa a ficar preocupante, né? Nós temos que selecionar bem da onde nós vamos conseguir recurso. Obviamente que o recurso controlado pelo governo ajuda muito os médios e pequenos produtores, mas aí nós temos que ver o quanto nós temos de caixa, vamos falar assim, que é à disposição para que realmente deixe essa quantidade de dinheiro para irrigar todo o setor produtivo, para que nós tenhamos uma segurança, tanto na parte de crédito e também na parte de seguro de produção, ter esse recurso para que o produtor também tenha garantias, de se tiver um sinistro, ele tenha como conseguir se proteger. Tá? Então, essas duas políticas devem ser bem trabalhadas e a gente espera que o próprio parlamento consiga ter uma certa lucidez para começar a termos aí recursos suficientes para o setor produtivo, que tem se contribuído fortemente aí para a questão de oferta de alimentos, segurança, no nosso caso, e também para a estabilidade econômica que nós temos. Ozaki tocou num ponto muito interessante, Ivan, que é a questão do seguro rural, que há muito tempo vem sendo discutido, mas que a expansão depende de muitos incentivos públicos, né? Qual é a tua avaliação em relação ao seguro rural hoje no Brasil e voltado especificamente para o milho, o aproveitamento que o produtor de milho e o reconhecimento que ele tem da importância do seguro rural? Olha, Sueli, a indústria de seguro no Brasil é uma indústria nascente, ela é crescente. O ano passado, em números redondos, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural do Ministério da Agricultura foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para 2023, a própria CNA, Confederação Nacional da Agricultura, está dizendo, olha, precisa de pelo menos 2 bilhões. Então, juntando o seguro com o desafio do crédito, as estimativas da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, é que nós vamos ter uma necessidade de capital de giro para plantar a próxima safra, que é em torno de 50% maior do que foi a safra 2021-22, por conta desse aumento de custo. Então, o governo vai ter que exercer uma prioridade na alocação de crédito, depósito à vista, caderneta de poupança, letra de crédito do agronegócio, para que ele consiga ampliar os recursos e, obviamente, o Anderson acompanha isso, os produtores terão que usar mais capital próprio, mais capital privado para conduzir e tocar a sua lavoura diante desse aumento espetacular aí de 50% do custo de produção. Fala aí, Anderson. E aí um complemento a esse tema, e o Mauro também tocou bastante nesse aspecto, é que, como diz o poeta irlandês, né, a gente resiste a tudo menos a tentação de comprar o vizinho, né? Com a geração de caixa que os agricultores tiveram nos últimos 3, 4 anos, o preço do arrendamento, o preço da terra agrícola disparou no Brasil.
Há pouquíssimo tempo atrás, se falar em 1.000 sacas de soja por hectare, era em regiões muito específicas do Paraná, São Paulo. Agora, mesmo no Cerrado, 1.000, 1.200, 1.300 sacas de soja por hectare, começa a se tornar corriqueiro. Então, aí entra um desafio da administração do capital de giro da produção. A gente observa isso de forma até crônica, que o agricultor, na sua geração de caixa, ele acaba enterrando literalmente o caixa em terra. E aí, nos momentos onde você tem ou uma oscilação de produção via fenômeno climático, igual a gente teve no verão, na safra inverno do ano passado e na safra verão no sul do Brasil esse ano, o agricultor está economicamente rico, porém financeiramente pobre, porque todo o caixa dele está literalmente enterrado, né? Então, a gente aponta muito essa preocupação com a falta de liquidez. Os agricultores, a gente vê casos de agricultores que são muito eficientes na sua gestão de caixa e, com isso, conseguem aproveitar comercialmente, pagar antecipado, pagar à vista um insumo e garantir a oferta do insumo, sem que todo o seu dinheiro esteja literalmente dentro da terra. O giro ele é fundamental, principalmente para a decisão, né? Se você não tem dinheiro, você não decide, você não consegue tomar decisões no campo. Mauro, o R. Vieira, ele não disse o primeiro nome, mas salve para o R. Vieira aí, obrigada pela sua participação. Ele te pergunta, Mauro, quais elementos podem mudar nosso patamar de competitividade no Brasil? É que nós temos várias lições de casa. Isso é um sinal positivo, né? Nós temos muita coisa para fazer, tá? Então, a questão de logística, eu acho que é o principal aspecto. Nós queremos atingir patamares elevados da nossa produção, mas para isso precisa ter nossos canais de distribuição têm que estar muito bem coordenados, né? Seja porto, seja a questão burocrática, seja a questão das rodovias, ferrovias, todas elas de forma coordenada. Eu creio que esse é um grande passo, que isso não é somente o setor produtivo, todo o setor da economia vai se beneficiar com esse investimento na infraestrutura. Depois, obviamente, a questão tributária, que ainda nós temos uma loucura que nós temos na questão desse país, né, que deixa nós, no caso aí, diminui os investimentos de algumas unidades produtivas para fazer a produção de alguns insumos que poderiam ser produzidos aqui. Nós temos refém de importarmos esse produto, e aí você, quando você importa, vem indexado a taxa de câmbio, então você vai pagar um pouco mais caro em cima disso. E outra questão também chega na questão da insegurança jurídica, né? Precisamos ter uma certeza, né, de que esse país aqui é sério e que não tem um contrato que começa hoje e amanhã vai ser por canetada, vai mudar as coisas. Então, essas coisas são importantes, são pilares para que tenhamos investimentos e que possa garantir para nós o aumento de produtividade com investimentos do setor produtivo, em tecnologia, em gestão, em várias outras que vão resultar para nós em produtividade e que vai traduzir para nós um valor por unidade mais competitivo e que nós aí vamos fazer face aos Estados Unidos, a relação a outros países em desenvolvimento como nós. Obrigada, Mauro. Quero aproveitar e pedir a participação. Está chegando muitas perguntas, a gente tem um bom tempo de transmissão ainda pela frente. Super especialistas aqui à sua disposição nessa transmissão. Então, por favor, mande sua pergunta, que a gente vai reproduzindo ao tempo que a gente vai finalizando o nosso primeiro dia de Fórum GETAP Milho Verão. Chegou uma pergunta para o Ivan. Primeiro, parabenizando o Ivan pela palestra. Parabéns, Ivan. Não devemos cair nos mesmos erros dos nossos vizinhos. Há 5 anos, milho não tinha liquidez no Cerrado. O Odair Humbert pergunta, Ivan Wedekind, qual perspectiva para etanol de milho no país frente aos preços altos do petróleo? Pois é, né? No passado, o milho não tinha liquidez e nem solidez. Hoje ele tem liquidez e é um negócio bastante sólido, né? E aí você pega esse exemplo de Mato Grosso, quase 8 milhões de toneladas de milho que não vão para o vizinho, que não desce nem sobe, são consumidos dentro do estado. Isso é uma dinâmica e traz quase que uma reserva de mercado para o milho de Mato Grosso espetacular. Então, essa é a dinâmica, né, e que nós temos que seguir. E
Qual que é a parte final da pergunta Só um dele? parênteses, Ivan, que Vai lá. esse mesma indústria do etanol que não existia 5, 6 anos atrás, ela acaba trazendo um anabolizante, no bom sentido, para a indústria da proteína animal, que é o DDG e o WDG para os confinamentos do Mato Grosso e dos estados vizinhos ali, né? E outra coisa, né, Anderson? Nós estamos fazendo uma política competitiva. O etanol de milho nos Estados Unidos começou com mega subsídio do governo. Aqui é governo zero. É incentivo à energia, exatamente. É puro mercado funcionando. Então, eu diria que tem aí um casamento por puro interesses entre a agricultura, entre a pecuária e entre o etanol. Maravilha. Você pediu o complemento, ele justamente perguntou isso para você, qual a sua perspectiva para o etanol de milho no país frente aos preços altos do petróleo. Se realmente esse aproveitamento ele pode ser otimizado e de que maneira? Olha, é o mercado que vai dizer. Nós estamos falando de petróleo, é a commodity mais volátil do mundo, na média de série histórica acima de 40%. Então, a gente não sabe, né? Mas ele é um bem finito e as novas tecnologias vão trazer robustez para esse mercado de substitutos ao petróleo. Então, nesse sentido, eu vejo aí um potencial muito importante, mas tudo isso, juntando o que o Ozaki disse, tem que estar combinado com crescimento contínuo de produtividade. Nos últimos 20 anos, a produtividade dos fatores agrícolas no Brasil cresceu 3,5%. Nos Estados Unidos, cresceu 0,5%. Então, para gerar essa tecnologia, é preciso de investimento. E aí só cresce quem investe. E um outro complemento a esse tema do etanol de milho, Sueli, Ivan e Ozaki, e amanhã a gente vai ter essa discussão aqui, é que não só produtivo, o etanol de milho no Brasil ele tem uma pegada muito verde. Exatamente. Porque você otimiza o fator terra, do ponto de vista econômico, mas otimiza muito o fator terra do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. Você produz soja com fixação de nitrogênio por processos biológicos, você faz plantio direto ou de cultivo mínimo com milho na palhada de soja, você deixa a palhada de milho e eventualmente até mistura com semente de braquiária para um ciclo de produção de pecuária de recria ou eventualmente engorda. Então você fecha um ciclo de carbono muito eficiente. E isso, quando você pega num cenário que preços do petróleo também, talvez pelos próximos 2 ou 3 anos, permanecerão em patamares elevados, então isso gera um alinhamento de planetas, pegando um gancho do professor Césio mais cedo, que permite um salto quantitativo e qualitativo. E uma vez que esse salto aconteça, daqui a 2, 3, 4 anos, quando eventualmente preços voltarem para patamares mais baixos, esta indústria já está madura o suficiente para ser competitiva num cenário de preços mais baixos. A gente não pode se esquecer que 3, 4 anos atrás tinha milho de R$20 o saco no Mato Grosso. E eu mesmo, quando secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, botei milhões de reais no Mato Grosso para tirar milho de lá. Agora acabou, zero política agrícola. Perfeito. Mauro Ozaki, uma pergunta para você do Gustavo Capanema. Bom dia, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e gostaria de saber do Mauro qual a perspectiva de preços de milho para o verão 22-23. Devemos ter entre-safra apertada, mesmo com boa colheita de inverno esse ano? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não, $1 milhão, 1 bilhão de dólares. Ei, Mauro, é melhor você desligar a sua internet, viu? Fazer cair aqui na Exalc. Não faz cair, por favor. É difícil a gente projetar, né, Célio? Só para não deixar o nosso colega aí sem resposta, eu acredito que nós temos muita coisa para ir em andamento ainda, né? Então, eu creio que toda a safra americana que está em andamento, nós sabemos que ela está com alguns problemas aí com o ritmo de plantio dela, ela deu uma boa avançada, claro que ela está em relação a 2018, 2019, se não me engano, ela está muito próxima daquele período, né, em termos de ritmo de plantio, mas logo ela dá aquela estilingada e ela fecha as suas áreas aí. Não tem uma janela de plantio deles, é bastante curto em relação à nossa. Então, mas o que me preocupa mais, pensando, é a questão do outro grande exportador, que é a Ucrânia, que está aí
vamos falar assim, na rota nossa aí nesse momento aí, é um país que tem dificuldade muito de plantio de milho, né, em função do conflito que tem lá nesse local, e é um grande exportador de milho no mercado internacional. Tá? Então, vamos falar assim, sem esse grande player aí, cabe a nós, Argentina e os Estados Unidos, abastecer essa lacuna que provavelmente nós teremos, uma vez que nós não temos certeza se a Ucrânia conseguirá exportar esse milho que ele produzirá esse ano, e se ele conseguiria produzir em grande quantidade, né, se o governo não reterar esse milho para ficar no seu país e não exportar esse milho. Então, é uma lacuna que vai trazer no mercado internacional, e isso pode bagunçar um pouco o nosso mercado internacional. E isso pode vir uma sequência, né, de transmissão de preço ao longo do final do ano, e também vai chegar, né, vamos falar assim, no primeiro trimestre do ano que vem, tendo essa resquício, né, da falta do mercado mais apertado com relação ao milho. Obviamente que não é só o milho, o trigo também entra nesse mesmo jogo, uma vez que ele se compete no mercado internacional por conta da produção de ração animal. Então, isso também pode, digamos assim, catalisar um pouquinho mais essa cotação. Esses são os fatos que a gente temos hoje, né? Principalmente aí quando eu conversei um pouco com meu colega lá da Ucrânia, ele fala que eles estavam tendo dificuldade de comprar diesel. Não era fácil de você conseguir diesel para fazer os preparos do solo deles. Eles têm somente agora, no mês de maio, até o final de maio, para fazer esse plantio de milho. E a incerteza de você escoar essa produção, porque o mar, né, o Mar Negro ali, ela está toda tomada por navios, e, né, cada vez que você passa, você vê notícias que estão sendo bombardeados, ou pelo menos sendo controlados pela tropa russa, e aí dificulta mais qualquer tentativa de escoamento dessa produção. Então, cada vez que você tem uma notícia, pode ser que piora ou melhora ou alivia a situação. Essa incerteza que vai alimentar todo esse semestre, esse ano, enquanto não saciarmos esse problema armado no leste europeu. Então, a gente tem para hoje tentar se dar um pouquinho de luz e entender essas variáveis e monitorar essas variáveis, que possam precificar o nosso preço lá para o início do ano que vem. Um complemento, Suelen, ao que o Ozaki colocou. Acho que do ponto de vista do agricultor e o produtor que nos assiste, é pensar o seguinte: a demanda por grãos, por alimentos, ela é inelástica. Cresce a proporção da população, mais incremento de renda. Então, demanda é meio que dado. A China é mais compradora, tem preocupações agora com os casos novos de Covid na China, mas o fato é que para alimentos a demanda é muito previsível, estável. A grande preocupação realmente é no lado da oferta, no lado da curva de oferta. E os meus amigos ucranianos que me perdoem, mas na Ucrânia a coisa está literalmente russa. Eles não estão conseguindo nem plantar e muito menos escoar o pouco de produção, o pouco de estoque que tem nos armazéns. E a Ucrânia também, como foi dito aqui, se tornou um fator importante de formação de preço no mercado internacional. As fichas agora ficam apostadas na safra de milho inverno do Brasil, que está plantada, e na safra de milho verão dos Estados Unidos, que está em processo de plantio. O plantio nos Estados Unidos, também como o Mauro colocou, está com praticamente 50% plantado, contra uma média de 5 anos de 60%, e no ano passado 80% plantado. Qual que é o sentido prático disso? Que nos próximos, diria, 60 dias, vamos pegar junho, julho, talvez começo de agosto, é um mercado de milho com extrema volatilidade de preços. E no nosso caso, a gente começa a ver sinais aí de estiagem, de escassez de chuva no Cerrado brasileiro, aonde está hoje praticamente 60%, 65% da produção de milho. Então, trocando em miúdos, como nós não temos bola de cristal, a única certeza que eu tenho é que a volatilidade, o nervosismo das cotações dos preços do milho nos próximos 60, 90 dias vai ser, assim, fenomenal, talvez igual ou maior que a do petróleo, Ivan. E com as vendas da Ucrânia caindo, Mato Grosso vai ficar ainda mais fora do Brasil. Exatamente. Vamos lá, gente, tem uma pergunta agora, muito interessante, eu gostaria de dirigi-la primeiro ao Mauro, queria a opinião dele em relação a isso, e depois ao Ivan
e ao Anderson. Rafael Gutierrez perguntou: tem sido comum casos de suspensão comercial para produtos agrícolas pós-2020, né? Que é a pandemia que o mundo todo viveu e que é sabido, né? A duras penas, todo mundo passou por isso. Depois de décadas de abertura econômica global, a regra do jogo já mudou. Como o Brasil deve se posicionar? E eu complemento a pergunta do Rafael. Como o Brasil deve se comunicar melhor? Acho que a palavra-chave você já deu, né? Comunicar. O Brasil, nós, do setor produtivo do Brasil, comunicamos muito mal. Tá? Nós sabemos que nós fazemos bem, nós sabemos nossa potência, nossa agricultura, e as pessoas não sabem o que nós fazemos aqui. Quando começam a entender o nosso processo produtivo, ficam admirados e entendem que nós estamos muito mais avançados nas técnicas, das boas práticas agrícolas, né, que nós estamos fazendo, e as pessoas não têm essa noção. Eles acham que nós estamos ainda, né, o gringo imagina que nós estamos convivendo com macaco no meio da selva aqui junto, e que nós estamos derrubando a floresta e fazendo como se fosse da época da Idade da Pedra aqui, tocando fogo para fazer a lavoura nossa aqui. Então essa é a realidade da mensagem que chega para esses gringos, e é isso papel fundamental nosso da parte da comunicação e do setor produtivo de tirar essa assimetria dessa informação nossa aí. Quanto à estrutura geopolítica que nós estamos observando, né, eu acredito que nós temos uma oportunidade no momento do Brasil se mostrar como um player importante nesse tabuleiro, como um país que possa realmente se tornar um local seguro de investimento para grandes setores aí. Creio que o aprendizado da questão da Covid-19 trouxe para nós a importância, né, de você ter alguns setores chaves, né, bem estruturado e competitivo, e não tornar, né, o mundo caminhou por muito tempo aí a terceirização, né, globalizar, tentar reduzir esses custos e colocando os locais onde que fosse mais competitivo para tornar seu produto competitivo, mas se ficou refém dessa, vamos falar assim, quando você chacoalha um ponto e você vê a fragilidade da cadeia de suprimento, dependendo somente de um país. Creio que hoje que nós temos que entender também que devemos gerenciar esse risco geográfico e, em vez de colocar toda a nossa dependência de nossos insumos somente num país, nós devemos colocar em alguns polos para tornar menos dependente, como nós já fazemos, né, com relação ao agrícola. Não dá para depender só do Brasil ou só dos Estados Unidos. A China sabe muito bem isso, e por isso ela sabe que precisa manter esses dois países fortes para a produção de grãos, porque é o que ela depende para comprar essas matérias-primas. Então nós temos que fazer a mesma ideia quanto aos nossos insumos. Nós conseguimos ter polos fortes, inclusive o Brasil tem que estar nesse grupo dos BRICS. Aí o Brasil é um dos poucos países que retém esse grande grupo de indústria de base que podemos ter para se tornar menos dependente, né, e tornar um player importante nesse grupo. Acho que o Brasil não pode se omitir nesse momento agora, tem que se apresentar e mostrar condições de conseguir captar esses recursos e trazer novos investimentos para cá. Ivan, estendo para você a pergunta que eu fiz para o Mauro: como que a gente se comunica melhor? No último fórum a gente falou sobre isso, mas existem como é que eu posso dizer, que palavra que eu poderia usar? Técnicas, conjunturas, projeções, reuniões, uniões para se fazer melhor essa comunicação? Olha, Sueli, no momento de crise predominam as exceções. Eu estava vendo aqui, tem um professor americano, Simon Evenet, que ele monitora e ele já contabilizou em 2022 281 intervenções de algum tipo de intervenção no comércio de fertilizantes e alimentos no mundo. Então, nós estamos vivendo uma queda de barreira, intervenções frequentes do mercado comerciais, porque os países querem, de alguma maneira, se proteger. Então, a globalização está em xeque, a OMC está em xeque, mas esse é um momento de transição. A melhor comunicação que a gente tem que fazer é a chamada diplomacia comercial. Nós não vamos deixar de ser um dos maiores importadores de fertilizante do mundo em 2, 3, ou 5 ou 10 anos. Então, nós temos que conviver, deixar o mercado funcionar. Ok, vamos fazer um plano nacional de fertilizantes, mas o plano não é só o papel, ele tem que ir
e tem que ser um plano que gere investimentos a que custo de capital? Nós vamos investir para fazer uma rocha qualquer ou uma matéria-prima qualquer, o que o fornecedor que domina esse mercado do mundo vai fazer? A hora que a gente começar a produzir, ele vai baixar 10% o preço. Então, essa realidade do mercado, eu vejo essa dinâmica e não tem muito que se comunicar, não. Segue o jogo, joga o jogo. Segue o jogo. E eu complemento, Sueli, ao que o Ivan disse, ao que o Mauro disse, dizer o seguinte, que poder pressupõe também responsabilidade. Então, da mesma forma que o Brasil gradativamente se torna um foco, um polo de poder agroalimentar, o mundo também precisa nos ver como responsáveis. Responsáveis na produção da forma adequada, responsáveis no funcionamento do mercado, responsáveis na contribuição dessa estabilidade geopolítica. O secretário de Agricultura americano, lá na década de 70, cunhou uma expressão que é chamada food weapon, a arma-alimento. Então, a comida, em última instância, é uma arma. Você cortar comida, ou tirar comida, ou dar comida, é um mecanismo de geopolítica. E o Brasil, na medida em que se tornou, já é uma potência agroalimentar, ele tem que exercer o seu poder agroalimentar com parcimônia. Então, mensagens igual essa que o Ivan colocou, com mais de 200 intervenções no funcionamento do mercado, o Brasil tem que olhar isso com muito carinho e com muita atenção, porque a mensagem que a gente passa de comunicação, poxa, o Brasil, que é uma agropotência exportadora, proibiu a exportação do produto A, B ou C, isso cria insegurança ao longo das cadeias globais. Então, poder também pressupõe responsabilidade. E nós temos um agropoder a ser administrado. E mais importante também, Suelen, há 30 anos atrás, o Brasil exportava alimentos para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para país rico. Hoje, a grande clientela do Brasil são países de renda média ou renda baixa. África, Oriente Médio, China. Então, essa responsabilidade geopolítica que o Anderson chamou a atenção, o Brasil deve fazer jus para ocupar um espaço melhor para reduzir a insegurança alimentar no mundo. A Caroline Amorim pergunta para o Mauro e, claro, estende para o Ivan e para o Galvão. Diante de um contexto histórico, que seriam os impactos, eu acho que ela quis dizer quais seriam, né, os impactos da seca para essa safra? Nossa senhora, você quer complicar o nosso tabuleiro. Eu estou só aumentando o lance. Se a pergunta era de 1 bilhão, agora é de 2 bilhões. Nossa senhora, não, já estamos numa situação bem complicada. Você quer colocar mais uma catástrofe climática para deixar o nosso problema maior? Exatamente, colocar a estiagem nesse bolo é demais, né, Mauro? Já, não, mas assim, não que eu esteja fora disso, né, mas nós sabemos que a agricultura... É factível. É factível, a indústria a céu aberto, nós estamos aí, né? É só piorar a situação, né? Digamos, nós estamos numa situação bastante justa, né? Para você ajustar a oferta de alimentos, vai depender do ciclo de produção agrícola. Então, é um período aí, né, que você vai fazer um ajuste. E nós não temos estoque para tudo isso, né? Não temos alimento para, né, passar. Nós temos toda essa reserva que nós temos de uma temporada para outra. Então, uma catástrofe hoje climática, se desse uma seca hoje no hemisfério norte, a gente já começa a ver que o negócio vai ficar bem complicado para o mundo inteiro, não só para nós, para o mundo todo, né? Nós vamos ver os países, já dito aí pelo Anderson, né, quanto mais dependente, né, o país mais pobre, no caso, aí, de menor poder aquisitivo, é o que mais vai sofrer, né, porque o poder de compra dele não vai alcançar a compra dos alimentos que é básico, né? Então, isso não seria aí, digamos assim, colocar um pouquinho mais de problemas no Armagedon nosso aí, dessa cenário apocalíptico aí, além da situação já de interruptura de suprimentos, né, que nós vivemos aí com a pandemia, depois agora com essa guerra, você colocar no problema aí a questão climática, que não está fora, tá dentro da mesa, que é uma possibilidade, mas a situação complica mais ainda. As pressões inflacionárias no alimento vão aumentar.
nós vamos ter mais problema social aí de países que não têm esse poder de compra, vai passar a ter mais problema de fome ou comer abaixo do dia a dia aí, do seu poder alimentar, o que não é interessante para nós aí, né? Vemos nossos irmãos passando fome, né? O Brasil, como já dito aí pelo Anderson, é um papel social, né? Dentro da geopolítica, essa responsabilidade nossa é grande. Não somente nós, daqueles que nos fornecem nossos insumos, mas também nós que estamos provendo esse alimento. Então, digamos assim, dessa variável que você quer colocar aí, só vai piorar nosso cenário atual. A gente está na torcida para que esse ingrediente não apareça, exatamente. Deixa eu ajudar o Mauro. Anderson, se der um problema climático nos Estados Unidos, vai quebrar 25% da safra de milho. Pronto. Aqui no Brasil, isso não acontece. Porque nós temos primeira safra, segunda safra, nós temos sul, nós temos centro-oeste, nós temos Mato Piba. Então, é um hedge natural e uma capacidade de recuperação que a agricultura tem e país do hemisfério norte não tem. Ajudei um pouquinho, Anderson? Isso ajuda, Ivan, e aí eu vou dizer igual os espanhóis, yo no creo en las brujas, pero que las hay. E aí dentro de uma perspectiva histórica, gente, se a gente voltar no tempo lá em 1973, 74, que foi um ano de secas gêmeas na antiga União Soviética e nos Estados Unidos, isso levou os Estados Unidos, que era a potência agroexportadora da época, a colocar um embargo nas exportações de grãos. E o grande comprador, a China da época, era o Japão. E o Japão, que dependia não só da segurança, mas também da alimentação americana, se viu sem seu principal fornecedor. E aí o Japão falou assim, opa, eu não posso ficar a pé. Vamos fomentar o surgimento de um outro fornecedor agrícola. Esse outro fornecedor agrícola foi o surgimento da Embrapa, programas Polo Centro e tudo mais, que o ministro Alisson Paulinelli conta muito essa história. Então, uma seca desdobrou ou engatilhou um fenômeno histórico que permitiu o surgimento de uma potência agroexportadora 3 décadas depois. Então, uma confluência de eventos igual a essa, ela pode acontecer de novo, pode acontecer. Velho, Anderson. Experiente. Mas um fenômeno igual a esse, ele desdobra fatos históricos, políticos, sociais, econômicos, que os efeitos serão surgidos daqui a 20, 30, 40 anos. E aí, numa elucubração mental, um fenômeno desse pode, por exemplo, acelerar o processo de produção de proteína sintética, carne sintética, carne produzida na panela de pressão e cultura de tecidos. Então, isso muda totalmente as equações econômicas, agronômicas e ambientais da produção de alimentos. Né? É aquilo que a gente estava falando no primeiro painel, né? Os ciclos vão se fechando e novas alternativas vão surgindo. Há quem encare como problemas, há quem encare como degraus, como a gente falou e como bem falou o professor Césio. Agora, Ivan, eu quero tocar num ponto que eu acho super importante em relação ao temor, né, de falta de alimentos no mundo. Claro que ela não é iminente, mas de alguma maneira a gente precisa trabalhar e o mundo tem trabalhado para que ela realmente não aconteça. Os Estados Unidos já notificaram principalmente os principais e maiores produtores americanos em relação a investimento do governo em tecnologia para tentar diminuir essa dependência na produção de alimentos do resto do mundo. O que tem sido feito no Brasil que pode ser feito mais do ponto de vista de iniciativa privada e de poder público? Pois é, os americanos estão cuidando de aumentar a oferta. Você só resolve a insegurança alimentar aumentando a produção. Como o Anderson falou, a curva da demanda já está lá e essa demanda até subiu por tanta grana que os bancos centrais colocaram nos mercados. Então, é aumento da oferta. No Brasil, nós estamos aí numa economia que não vai muito bem, gasto público elevado, ano eleitoral, mas não importa. Nós temos que fazer uma política, uma campanha para colhermos uma safra enorme, grande, mais cara, ok, mas também lucro menor é lucro, que é a única maneira de regularizarmos a situação da insegurança alimentar é termos 2 safras boas na sequência, que aí nós vamos lá na frente, em 2024, atenuar um pouco. Então, o mercado está dizendo o seguinte, olha, queremos comprar produto do Brasil. Nos anos 60,
um professor de Harvard, Theodore Levitt, criou a teoria da miopia em marketing. Se nós não aumentarmos a nossa produção, que o mundo quer comprar, nós estaremos praticando uma miopia em marketing. O nosso cliente quer comprar. Então, nós precisamos organizar a nossa estrutura produtiva e as nossas políticas para viabilizar esse grande exército de agricultores competentes que o Brasil tem. É simples assim. A galinha dos ovos de ouro, se você for analisar grosso modo, né, Anderson? Exatamente. Mauro, qual é a tua opinião em relação aos incentivos para aumentar as nossas safras aqui no Brasil? Vamos combinar que elas não estão nada mal, né? São safras fartas, porém o nosso potencial é ainda maior. O incentivo, acho que a gente vem aprendendo desde dos últimos 20 anos aí, quando diminuímos a intervenção, ou pelo menos a participação do Estado, né, em forma geral, mas a iniciativa privada cumpriu esse papel, né, fazendo toda essa parte financeira de acabando fazendo o papel da troca, financiando a produção, e é o que acabou aí, digamos assim, aos poucos, a gente foi reestruturando esses incentivos, e o preço agrícola, que vamos falar assim, que foi o principal fator motivador aí que acabou motivando os produtores, que fez com que eles acabassem investindo mais e aumentando toda a capacidade produtiva que nós temos hoje. Se olhar 20 anos atrás, o que era 20 anos atrás, o que é hoje, é muito diferente, né, do que nós estamos colhendo hoje, né? Então, foram vários anos construindo essa estrutura para chegar da importância que o Brasil hoje toma no mundo como fornecedor de alimentos. Eu acho necessário esse incentivo, tá? Mas enquanto o incentivo, eu sempre falo assim, é a parte estrutural, né, tendo cada vez mais sendo mais investido na parte do setor logístico, que possa trazer mais competitividade. Quando você consegue trazer um ambiente de negócio positivo, vários agentes vão entrar nesse mercado e vão acabar entrando nesse setor para produzir mais, né? Então, quanto mais a gente conseguir deixar isso mais claro para o setor produtivo, ela vai embarcar em cima disso, ela vai, uma forma de gerar lucro, ela vai incentivar, porque aquilo tem uma cenourinha lá na frente, lá para ele, e ele vai buscar aquilo lá, ele vai buscar em cima disso. Então, quanto nós conseguimos não somente recurso, mas também toda a parte estrutural, né, deixar um ambiente de negócio interessante para o setor aí realmente investir e conseguir traduzir isso lá na frente em produção. O Mauro tocou num ponto interessante sobre investimentos, e eu vou perguntar para o Ivan, porque o Ivan é um homem da Bolsa, né? Um homem de negócios, um businessman, trabalhou já na Bolsa de São Paulo e pode responder muito bem essa pergunta que eu vou fazer agora. A gente tem a questão do incentivo público, a gente tem a iniciativa privada aqui no Brasil tomando um papel de muito destaque no incentivo do agronegócio, mas agora a tua opinião sobre maneiras de expandir os investimentos até dos gringos aqui no agronegócio brasileiro. Existe essa porta já aberta? Como fazer com que ela se abra ainda mais? Olha, Sueli, a política agrícola brasileira é muito barata. Custou no passado 9,5 bilhões de reais. O orçamento desse ano para a Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, são 90 bilhões de reais. Só para o pessoal de casa comparar, a política agrícola representou menos de 1% do valor bruto da produção agropecuária. Ela é muito barata, mas ela tem uma musculatura, uma estrutura muito bem montada, que é o crédito rural, os títulos do agronegócio. Então, nós temos que criar os mecanismos para que mais agentes participem do negócio. A LCA, o CRA, foi o início de uma desbancarização. O CRA é uma desbancarização, as fintechs estão desbancarizando, aumentando as fontes de suprimento, o FIAGRO, tá certo? Então, são novos mecanismos. A Bolsa lançou essa semana um índice de empresas do agronegócio com 32 empresas. Então, esse casamento entre o mercado financeiro e o mercado de capitais é ponto fundamental das políticas, porque é isso que vai atrair investidores para o futuro. O restante
bola com os agricultores que eles vão Os produzir. fiagros que começam a ganhar tração agora, né? Pois é, então é isso aí que a gente fala, nós não podemos cometer os erros clássicos do passado, que é voltar a mecanismos de intervenção, a proibições, vamos tributar de novo as letras de crédito do agronegócio, coisa que conseguimos evitar até hoje. Então, esse casamento entre o mercado financeiro e a agricultura e o agronegócio brasileiro são pilares aí que vão nos levar mais adiante. Anderson, deixa eu aproveitar o gancho na fala do Ivan e te perguntar, e o produtor, ele está preparado para descentralizar o poder que ele tem dentro do seu negócio e colocar, em parte, esse poder na mão de investidores? Suelen, mais cedo eu comentava no primeiro painel que o agro brasileiro passa pelo processo de amadurecimento, né? E o amadurecimento, obviamente, começa nas próprias pessoas. Então, a gente começa a ver com maior frequência cabelos mais brancos no mundo agrícola. É o deixar ir, né? Exato. E muitos dos empresários, os self-made men que fizeram fortuna nos diferentes segmentos, nos diferentes elos das cadeias produtivas do agro, já estão passando o bastão para a segunda, para talvez para a terceira geração. Outros estão vendendo suas empresas em processos de consolidação através de rodadas de M&A. Então, isso é um ciclo natural, um ciclo de evolução. Aquele empresário que desbravou o Mato Grosso, que desbravou o oeste da Bahia, o Maranhão, que morou debaixo de uma barraca de lona preta, por questões da conjuntura, do contexto da época, ele possivelmente não teve educação formal, ou teve pouca educação formal, mas o filho ou neto desse empresário que está assumindo os negócios é um rapaz ou uma moça que teve a oportunidade de frequentar uma boa escola na capital do estado, em São Paulo, ou eventualmente até fora do Brasil. Então, esta mudança geracional, ela naturalmente abre espaço para esses mecanismos mais sofisticados. Não adianta um analista, um consultor chegar para um empresário que é nato, um empresário nato, e querer explicar fluxo de caixa descontado, ou algumas outras ferramentas mais sofisticadas do mundo das finanças. Mas para o neto ou para o filho que teve uma formação prática e técnica em finanças, em economia, este rapaz ou esta moça, eles vão absorver mais facilmente essas ferramentas que o mundo financeiro proporciona. E, de novo, a própria consolidação que a gente vê, por exemplo, na distribuição de insumos, na indústria de alimentos, na produção rural. Como eu disse, o mundo rural amanhã é um mundo rural mais vazio. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. Então, tem consolidação, inclusive no âmbito da propriedade rural. Você vai no Rio Grande do Sul, que historicamente, na nossa cabeça, a gente fala que é um estado de propriedade de 40, 50 hectares. Tem produtor no Rio Grande do Sul plantando 20 mil hectares de soja em área arrendada, em modelos de parceria e tudo mais. Então, o mundo amanhã é mais consolidado e não menos consolidado. O mundo amanhã é mais integral, é mais conectado e não menos conectado. Perfeito. Mauro, surfando nessa onda aí que o Anderson levantou, essa lebre que ele levantou em relação à área, o João Maurício está perguntando para você a sua projeção de aumento de área de milho no Brasil na próxima década. Só te mando pergunta difícil, hein, Mauro? Só a bolinha dividida, assim, fácil. Trava alta, mais ou menos, nesse campo. Não está fácil jogar hoje aqui, não. Não, a expectativa nós expandirmos essa produção de milho, sim. Eu acredito que nós temos um player que tende a aumentar o consumo de milho, que é a China. Tá? Então, ela vai consumir um pouquinho mais de milho. Qualquer brincadeira, qualquer decisão da China em relação a comprar milho no mercado internacional, isso daí dá uma desestruturada, porque ela vem comprar em volumes altos, né? E a gente tem observado que ela vem participando significativa ano após ano nessa importação desse cereal. Então, nós acreditamos que isso temos, né, que tem a necessidade de atender esse mercado, né? Esse mercado vem junto com na tentativa de nós abastecermos esse mercado. Óbvio que também aparece a oportunidade para a Rússia, aparece a oportunidade para a Ucrânia tornar esses players para exportar para esse país também. Tá? Nós estamos falando só de um país ainda que é a China, claro que tem a Índia lá no outro lado também precisando, né, mais para frente
com a expansão da produção de proteína lá, embora tenhamos bastante pessoas ainda que não consomem carne, mas tem ainda um mercado que está sendo explorado e crescente, né? Então, um país que nós devemos olhar com bastante carinho é a Índia e a sua expansão aí, que pode traduzir aí outra oportunidade de mercado para nós exportarmos nossos produtos agrícolas. Então, eu vejo sim que nós temos um espaço grande para crescimento desse milho. O Brasil, desde 2010 em diante, mudou completamente a característica de produção de milho. Nós éramos aí, eventualmente, participantes do mercado internacional de exportação e tornamos um player importante na exportação, quando nós começamos a mudar a forma também de financiar essa lavoura, né? Nós não tínhamos característica de fazer a venda antecipada do milho e, de repente, nós começamos a ter a participação dos players financiando, antecipando essa produção, e aí nós começamos a tornar esse exportador de milho, e aí nós vimos esse crescimento desses últimos 10 anos aí no Brasil como um todo, especial Mato Grosso, tá? E nós vamos continuar, provavelmente, tendo a necessidade de expandir essa produção de milho, sim. Minutos finais da nossa transmissão do primeiro dia do Fórum Getap Milho Verão. A gente está se encaminhando para o final. Últimos minutinhos, mas ainda dá tempo. Se você não fez a sua pergunta, diretor, coloca o QR Code ali para mim do lado da telinha, que é só você abrir a sua câmera. Ali mesmo você consegue direcionar a sua pergunta ou para o Anderson, ou para o Ivan, ou para o Mauro Ozaki, que fala com a gente de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ivan, o Mauro tocou nesse ponto, você também tocou nesse ponto, que antigamente o Brasil exportava commodities agrícolas só para países ricos, que hoje em dia o nosso leque se abriu e muito. Eu queria que você falasse dos países potenciais para a compra de milho brasileiro. Olha, o Brasil é o segundo maior exportador de milho do mundo. Então, quem quer importar milho, vem falar com a gente, tá certo? Então, é um mercado que é muito ligado pela demanda. Nós temos os grandes traders que operam no mundo inteiro, operando no Brasil, então não tem falta de informação nesse mercado. O que os traders que sempre fizeram isso na soja e estão ensinando o mercado é no milho. Se tem... no meu tempo, vamos dizer assim, o Brasil não era competente nem para exportar, nem para importar milho, porque é um produto muito barato, então o custo do frete inviabilizava qualquer operação. Então, você só exportava quando o preço do milho estava quebrando o produtor e só importava quando o preço do milho estava quebrando o consumidor. Hoje, nós temos essa arbitragem operacional de mercado. E o Mauro já falou 1, 2, 3 vezes de infraestrutura, logística, que isso é a melhor política agrícola do Brasil. É investir em infraestrutura, e o Arco Norte é a maior lição do ponto de vista de dar, entre aspas, cidadania econômica para o milho de Mato Grosso. Então, temos mercados potenciais de compradores de milho. O Anderson conhece muito bem África, Oriente Médio, Ásia. Então, é essa habilitação que o Brasil fez para ser um participante cada vez mais importante na exportação mundial de milho. E um complemento a esse ponto que o Ivan falou, Suelen, a soja, praticamente 70 e poucos % da soja que o Brasil exporta vai para a China. O segundo maior comprador individual de soja brasileira deve comprar 2% do volume que a gente exporta, ou seja, nós somos gêmeos siameses na soja da China. No caso do milho, o Brasil exporta milho para mais de 100 países e com uma dispersão geográfica muito grande. Se eu não me engano, o maior comprador de milho no Brasil está comprando perto de 17%, 18% do volume importado, ou seja, o milho brasileiro ele tem uma pegada muito mais global, muito mais dispersa, e que para nós é muito bom porque dilui risco. A gente não está exposto aos males e fortunas chinesas. Nós estamos diluídos aí nos diferentes países que compram milho mundo afora. E, em especial, como eu disse mais cedo, países do norte da África, Oriente Médio e da própria Ásia. Então, existe muito espaço para o milho brasileiro crescer no mercado internacional. Esse crescimento, por sua vez, entendo eu que ele está vinculado
a expressão de responsabilidade geopolítica ou de segurança alimentar que o Brasil precisa exercer. Perfeito. Dividir esse risco é o que a suinocultura está vivendo, que também trabalha no mercado concentrado, vendendo para poucos clientes. Então, nesse sentido, o que o saudoso Ney Bittencourt dizia, que o milho está para a agricultura assim como o aço está para a indústria. E nós estamos milho aí, splitando o Brasil adentro e mundo afora. Exatamente. Para finalizar, a gente tem mais uns minutinhos. Eu queria fazer a última pergunta para os nossos entrevistados e palestrantes do dia. O Anderson é o nosso anfitrião, Ivan Wedekind, um dos nossos palestrantes, Mauro Ozaki, também um dos nossos palestrantes do segundo painel, do segundo debate. Mauro, não parece irônico a gente falar em tanta fartura de milho, num papel de não mais coadjuvante e também protagonista da agricultura brasileira, e pensar que ainda existem estados brasileiros que precisam importar uma certa quantidade de milho para conseguir produzir carnes? Sim, o Ivan já deu a deixa também, né? A questão o valor do custo do milho para você transportar muitas vezes inviabiliza a transferência de uma região para outra. O nosso gargalo logístico que nós temos para resolver, muitas vezes torna mais viável você trazer milho de fora do que você transportar o milho que está no centro-oeste para a região nordeste, por exemplo, do país. Tá? Então, se nós pegarmos aí, nós não temos essa conexão entre essas diferentes regiões, que nós tenhamos uma integração da região nordeste com o centro-oeste com uma rodovia que possa ligar esses dois polos, né? Polo ofertante e polo demandante desse produto. Tá? Então, diferentes modelos que nós podemos destravar, né, que possa trazer esse crescimento, né, digamos assim, viabilizar e tornar mais competitivo e poder, digamos assim, ficar mais fácil de você transferir um certo excedente de produção de uma região para uma região mais demandante. Então, quando nós conseguimos solucionar esses problemas logísticos, tornar mais competitivo, nós vamos ver um cenário diferente. Nós vamos diminuir a nossa importação, talvez, desse milho e tornar exportador ainda, atendendo o nosso mercado interno, né? País continental como o nosso tem ainda essa carência, né, de tentar equilibrar esses modais para tornar competitivo e para a gente conseguir deixar mais equiparado, né, esses valores para que possa realmente atender essas regiões mais demandantes. Mesmo sendo uma região não muito distante, uma região oeste de Santa Catarina, por exemplo, sim, é uma região que demanda muito, tá? Mas não consegue atrair os seus produtores locais para que eles possam produzir milho, né? A rentabilidade da soja em relação ao milho ainda é maior e ainda faz fazer com que o produtor, na primeira safra, ele plante soja em detrimento do milho. Tá? Então, quando ele começar a entender e enxergar que o milho também possa trazer oportunidade seu sistema produtivo, talvez a gente possa mudar isso um pouquinho também. Então, talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais nessa questão ou incentivo, ou a forma de a gente equiparar a rentabilidade do milho frente à soja. Aí nós temos aí regiões mais demandantes, como especificamente a região do oeste, Santa Catarina, tenhamos aí uma oferta maior para dar segurança aos produtores locais lá também. Alguns produtores de Santa Catarina têm também a restrição da área, né? São pequenos agricultores, né, que vivem em pequenas Sim. áreas e que às vezes não têm a disponibilidade de plantio. Mas existem vários cases de sucesso, né, Galvão? Sim. De grandes produtores que usaram esse plantio do milho para conseguir fazer uma produção integrada. Mauro Ozaki, eu queria agradecer muito a tua participação. Mauro Ozaki é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, fala de Piracicaba e engrandeceu muito o nosso debate hoje. Mauro, foi um grande prazer mais uma vez te entrevistar, falar com você e dividir, né, essas ideias e saber cada vez mais sobre o teu conhecimento, que é tão amplo, é tão extenso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço aí, ter a honra de compartilhar esse palco junto com o Ivan, também com o Anderson. Sou dos grupos, eu sou o peixe pequeno aí, o restante são feras aí. Você é peixe pequeno e muito modesto. Obrigada, Mauro. Um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.
Eu liberei o Mauro porque a gente tem agora o resultado da nossa enquete. Porque a gente perguntou quanto você já negociou da safra de milho inverno. Menos de 30%, menos de 60% ou mais. Diretor, a gente tem o resultado da nossa enquete para encher tela? Claro que temos. O pessoal aqui é muito competente. Menos de 60%, 18,2% dos nossos telespectadores. Menos de 30%, 81,8%. Galvão, te surpreendeu esse resultado da nossa enquete? O resultado ali, isso é uma clara evidência de que tem agricultor capitalizado. Agricultor que está apostando numa alta de milho em função de todas as incertezas que a gente pontuou ao longo do debate agora, mas claramente um agricultor que tem algum caixa, ou caixa da soja, ou caixa da safra anterior, para reter a sua produção e apostar num movimento de alta lá na frente. Então, acho que é coerente e condizente com a realidade de mercado que a gente viu aí nos últimos 2 anos. Quer dizer, com todas as adversidades que a gente conversou aqui, com todos os desafios que a gente explanou, né, e se aprofundou hoje no primeiro dia do Fórum Getap Milho Verão, a gente está vendo aí que o produtor realmente, ele sempre surpreende, né, Ivan? O produtor adora o risco, né? Adora correr um risco, né, Anderson? Exatamente. Ivan, vou pedir para você fazer a sua tradicional síntese, porque você tem um poder de síntese maravilhoso. Você tem 1 minuto e meio para a gente finalizar e se despedir. Sueli, isso não é uma síntese, é uma sinuca de bico. A gente não tinha combinado isso, mas a gente demonstrou aqui, né, Anderson, que temos hoje um mercado de milho extremamente dinâmico, pujante. Esse país é o 2º maior exportador mundial de milho, produz milho de altíssima tecnologia, um casamento por interesse entre a soja e o milho, e vem a pecuária aí atrás. Então, é de fato aí um exemplo de competitividade brasileira, sem subsídios, sem incentivo. E eu queria, nessa mensagem final, Suelen, nós conversamos aqui muito sobre a produção de milho comercial. O Anderson falou da concentração que nós estamos ocorrendo na agricultura inteira. Nós temos 100 mil pecuaristas que fazem o mercado no Brasil e temos 1,5 milhão de produtores que têm gado em sua propriedade. Eu queria deixar a mensagem final de termos aí muito clara a importância de políticas para a agricultura familiar. São 4 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil que precisam, nesse momento de transição, de políticas coerentes, firmes e determinantes também desse aspecto social da agricultura brasileira. E mandar para o nosso querido Mauro, que está lá na Exalc, um abraço fraterno a todos os amigos, e estar aqui com vocês de novo é um orgulho muito grande. Sigam o Anderson, sigam o Getap nas mídias sociais, que estaremos aqui juntos, Ellen. Sempre juntos, é muito bom. Amanhã passou super rápido, por quê? Foi fluida, por quê? Porque o assunto é bom, o assunto é pertinente, o assunto é interessante. Anderson, nunca é demais agradecer a oportunidade mais uma vez, e para todo mundo que nos prestigiou nessa manhã, e amanhã tem mais. Suas palavrinhas finais, Anderson. Bom, acho que, Sueli, o grande objetivo é esse, né? É uma discussão rica e sadia de ideia, de conhecimento, de troca de informações. Informações que ficam retidas, amarradas, elas não têm valor. E, de novo, desde o início do projeto no ano passado e agora a gente indo para o 2º ano, este é o grande propósito deste grupo: divulgar, compartilhar tecnologias, conhecimentos que ajudem no contexto geral da eficiência da produtividade dentro da fazenda propriamente dito, mas também da produtividade medido como resultado mesmo, né? Agricultores prosperando, são cidades prosperando. O Mauro falava, 20 anos atrás eu comecei a pensar, poxa, 20 anos atrás eu estava andando no interior do Mato Grosso, e hoje é legal você visitar essas mesmas cidades no interior do Mato Grosso, no interior do Maranhão, no interior do Rio Grande do Sul, e ver como essas cidades prosperaram.
prosperou o agricultor, prosperou o dentista, prosperou o dono da Exatamente. farmácia. Não é apenas a concentração de riqueza dentro da propriedade. Essa é a grande mola econômica e ser social. mola propulsora, exatamente. Então, no final desse primeiro dia, amanhã a gente continua aqui com o tema da sustentabilidade, com o tema da economia do carbono, que é uma inovação. E, por fim, lógico, a divulgação dos ganhadores aí do concurso de produtividade do verão 21-22. Um dos momentos mais esperados. Então, nosso debate fica por aqui, mas ainda hoje a gente vai ter apresentações durante a tarde, com o início do conteúdo, às 2h30 da tarde, 14h30, horário de Brasília. A agenda está disponível em www.getapmilho.com.br, repetindo, www.getapmilho.com.br. Amanhã a gente se encontra, então, às 8h30, para o segundo dia de Fórum de Verão Getap, ao vivo. Até lá, a gente se vê.